retomar o Vamos assunto. voltar lá na questão, que antes a Viviane ela deu uma cutucada com a questão Eu vi que pegou ele. Ele das fez uma cotas, cara. né? Não, é que assim, da forma que foi exposto ali, até parece que eu sou contra cotas. Eu sou contra cotas raciais, eu sou contra cotas de gênero, né? Agora, cota social, por classe social, eu sou totalmente a favor. Eu, apesar de eu ter estudado a minha vida toda na escola pública, né? E somente, claro, depois da maioridade ali, já depois de adulto, fui fazer faculdade, e aí sim essa particular, né? Não tinha nem sequer chance de chegar numa universidade federal, principalmente pela questão logística, né? E até porque eu precisava trabalhar e estudar ao mesmo tempo, então não tinha possibilidade. Mas eu entendo, hoje eu posso dar para os meus filhos uma qualidade de ensino que a rede privada fornece, né? Apesar de eu achar que está aquém do que deveria, né? Mas eu acho que ainda é melhor do que a rede pública pode fornecer. Mas, como eu falei para você, eu não sou contra as cotas sociais, ok? Inclusive, na minha opinião, aquele camarada que entra para a Universidade Federal deveria ser exclusivamente para pessoas de baixa renda, pessoas que de fato estudaram a vida inteira em colégio público, para que eles tenham uma chance. Eu acho um absurdo e ridículo o camarada chega lá dirigindo a sua BMW conversível e estudando lá na Universidade Federal, que é paga com dinheiro dos impostos daquele senhor que mora lá no interior de não sei onde. Então a Universidade Federal é paga com dinheiro do Brasil inteiro, né? Daquele camarada que nunca teve chance sequer de cursar ou de terminar a terceira série do primário. Esse tem que trabalhar, comprar as mercadorias no mercado e assim pagar os impostos. O Brasil é um país que tributa fortemente a renda e o consumo, então é onde que acaba pegando as pessoas menos favorecidas, né? Porque o imposto sobre o consumo é muito alto, e então essas pessoas estão bancando o playboy que vai no seu carro esporte lá na Universidade Federal usufruir dessa vaga. Eu acho que, já como nós estamos falando em leis, que deveria sim haver uma legislação que proibisse as pessoas com determinada renda de ir para a Universidade Federal, que deixasse as vagas para as pessoas de baixa renda. Aí seria, para mim, isso é o tipo de cotas que eu apoio. Agora, cotas no sentido de que, porque a pessoa é homem, porque a pessoa é mulher, porque a pessoa é alto, porque a pessoa é magro, porque a pessoa é gordo, aí eu já não concordo. Concordo com aquilo que tu falou, de, por exemplo, assim, na minha empresa eu contrataria um cadeirante, é complicado. Aí eu acho que realmente deve existir uma legislação que empresas a partir de um determinado tamanho, a partir de um número de funcionários, devam ter lá contratado um cadeirante, devam ter lá contratado pessoas com excepcionalidades que elas não tiveram nenhuma forma de escolher aquilo, né? Agora, dizer assim, por exemplo, uma cota racial. Não, você tem que contratar um negro. Cara, isso é diminuir o negro. O negro tem tanta capacidade quanto eu e você. Mas aí a gente vai... Isso é um assunto muito polêmico, né? A gente, inclusive, queria dizer pra vocês, vou usar a câmera ali, ó, que a gente vai começar um podcast aqui no DitaCast, tá? E esse é um dos assuntos que a gente pode trazer aqui pra mesa pra falar com propriedade, com muito mais tempo, não só aqui numa das perguntas de um podcast, mas sim um episódio inteiro. Debate. É um debate pra falar sobre isso com pessoas aí que sejam muito mais letradas no assunto do que nós. Mas, voltando aqui depois desse merchan, eu entendo, respeito super a sua opinião, acho que faz sentido pra você de acordo com a sua realidade, ter esse posicionamento e tá tudo bem, não tenho nada contra isso. Mas a partir do momento que você é uma pessoa negra, você tem uma visão diferente quando você conversa com uma pessoa negra. E aí eu te pergunto, qual é a porcentagem de CEOs no mundo negros? Muito poucos. E não é porque eles não têm capacidade. É porque realmente eles não têm. Aí eu falo pelo meu ponto, mulheres. Por que é necessário a gente olhar para um quadro específico para mulheres? Porque eu já tive oportunidades negadas por ser mulher, ditas na minha cara. Que difícil. É muito ruim isso. Vocês não têm noção. É uma coisa que, infelizmente,
homens nunca vão passar. E eu, como uma mulher branca, também nunca vou passar uma questão de racismo, enfim. Principalmente num lugar onde a gente vive hoje, que é extremamente colonizado de forma alemã, que tem uma logística muito diferente de pensamento. E eu digo que tá tudo bem a partir do momento que isso não infringe outra pessoa, né? O respeito com outras pessoas. Então, aquilo que eu falei no começo não, um tempo atrás. A dor dói quando pega na gente. Então, eu, por exemplo, não consigo sentir a dor de uma pessoa preta. Mas eu entendo por que ela precisa de uma cota. Porque eu sei, pelos estudos que a gente faz, pelo nosso trabalho, que elas não têm o mesmo acesso que eu tenho como uma mulher branca, por exemplo. Isso eu tenho total consciência. Porque tem vários estudos que falam, os próprios negros falam também. Mas é uma questão de entender e compreender isso dentro da nossa realidade. Então, é um assunto, como eu falei, que dá pano pra manga, a gente pode falar muito sobre isso, tem muitos pontos de vista. Uma frase que eu adoro: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, você tem um ponto de vista que eu não consigo enxergar a partir dos seus olhos, porque você tem uma vivência e você é dono de uma empresa que tem uma série de demandas ali que não comporta, por exemplo, uma legislação que te obriga a contratar um negro, vamos supor. E aí eu não tenho como olhar a partir dos seus olhos, né? É uma opinião sua e que eu tenho que apenas respeitar. Então, eu acho que talvez a gente possa trazer esse assunto para um dos nossos episódios, que eu acho que seria interessante. E eu acho que aí tá uma grande diferença do nosso trabalho, assim, né? Tem uma diferença entre legislação e responsabilidade social. A legislação, ela pode te obrigar a contratar uma quantidade mínima de PCDs, de negros, de mulheres, enfim. Mas a responsabilidade social da empresa é o que ela faz com isso. Porque como a Vivi trouxe, né? Várias empresas podem contratar vários negros, mas quantos deles chegam ao cargo de CEO? E por quê? Porque as empresas não dão as mesmas condições, as mesmas oportunidades para as pessoas irem ascendendo. Então, responsabilidade social é uma empresa ter um plano definido de evolução de carreira. Porque é justamente para todo mundo ter a mesma oportunidade de chegar em cargos mais avançados e ir sendo promovido. Então, essa é uma grande diferença. A legislação, ela vai te obrigar a fazer o mínimo. A responsabilidade social é o que você faz Vai a te partir conscientizar. disso. Hoje, vamos por aqui. Eu vou ser bem sincero, a gente tá conversando aqui, eu tenho um pouco a visão do Elton, que eu imagino que isso seja sempre para empresas grandes. A gente tá falando aqui, eu tô imaginando uma empresa tipo, vamos lá, vamos falar nomes aqui, o FAI, tô imaginando, mas como isso pode, por exemplo, aqui para o AgitaCast ser uma realidade de uma consciência? Porque eu, Jonatas, eu tenho uma consciência muito com relação preocupação e, digamos, um cuidado com certas situações pela minha criação, pelo que os meus pais me ensinaram, mas por vivências minhas. Porque eu tinha um amigo meu que é o Marcelo, é o negão, ele faleceu num acidente de carro e a gente morava na kitnet, a gente trabalhava na mesma empresa, a gente morava junto, então a gente dividia os custos, era eu, o Irlan e o Marcelo. O Marcelo, ele veio a falecer por uma fatalidade e a gente trabalhava numa empresa aqui de Indaial e eu vi uma situação de preconceito que ele sofreu que marcou muito a minha vida, porque uma senhora, ela, para passar no corredor, tava eu e ele, então tava o pallet e ele tava aqui. No caminho dela. Então, para não passar, ela gritou para ele sair da frente. Daí ele olhou, ele não entendeu. Daí ela, tipo assim, ela não queria encostar nele. É uma situação assim, então. E ficou muito nítido essa questão do preconceito naquele momento. Isso mexeu muito comigo. Porque ela saiu e ele começou a chorar. E, tipo, ele foi lá para trás. Isso, para mim, foi algo que marcou. E a partir dali, eu passei a olhar isso porque realmente, como tu diz, a gente... Mas, quando se trata de cotas, eu também fico nessa, né? É um assunto que precisa ser muito debatido, né? Porque eu sou muito revoltado contra... Eu não consigo entender que alguém consiga ter preconceito. É uma coisa assim, né? Racismo, ou seja, eu não consigo entender. É que pra gente que não tem essa visão racista, é muito difícil entender que precisa de uma lei pra obrigar a pessoa a colocar todo mundo num pé de igualdade. Isso é revoltante. Realmente. Entendeu? Porque eu aqui na minha empresa chega a ser absurdo, né? Não, cara, não é levado, é tão absurdo que é até difícil falar disso. Mas eu já vi um colega meu sofrer na pele algo assim, e isso marcou muito porque eu vi. E eu lembro que eu xinguei a cliente, daí eu me passei, né? Porque daí eu não me aguentei.
E a gerente, na época, ela me chamou lá na frente e ela, tipo assim, cara, eu super te entendo. Tipo assim, ela tava com a mesma revolta que eu, mas tu tem que cuidar pra gente não tomar um processo. Tipo assim, né? Porque ainda era capaz de a pessoa ter razão. Daí ela disse assim, eu gosto muito de ti. Eu tô, porque dela conversou com a gente separada, ela disse, eu te admiro por isso, mas a gente tem que ter cuidado também. Então, tipo assim, porque ainda que a pessoa foi lá e ainda foi pra frente, cara. Ela foi reclamar que eu xinguei ela. Daí ainda, tipo, ela. E, cara, não tinha como provar, não tem o que fazer ali na hora, ficou um negócio. O Marcelo disse: deixa pra lá, a gente tá tudo bem, não vai Sim. me fazer, mas mexeu com ele. Então eu fico pensando assim: é um absurdo a gente ter que. Mas talvez seja necessário. Ó, a galera que tá, tema super necessário, excelente colocação. É muito legal isso, porque eu acho que esse é um do Agita, assim que a gente está proporcionando um debate em alto nível. Assim, a gente está abordando assuntos muito legais, assim, porque chega. Eu acho que muita gente está ali pensando junto com a gente, Elton, e se imaginando e querendo estar aqui para dar opinião. Eu tô assim, esse programa. Ô, Jonatas, eu vou te dizer uma coisa, cara. A discussão da questão de posicionamento, ela é extremamente salutar. E eu vou te dizer por quê. Porque se a gente não tiver uma discussão de forma educada, a nível elevado, tu não tens como mudar de opinião. Tu vai nascer assim, tu vai continuar assim, tu vai morrer assim. Então isso é interessante, né? Eu já tive, eu já fui muito mais defensor de cotas, de todos os tipos. Hoje, como eu falei para vocês, assim como eu já tive também o meu período de dizer que todo tipo de cota é idiotice, hoje eu tenho um ponto de vista muito mais, em minha opinião, em meu ponto de vista, né, muito mais equilibrado, né? Talvez, como tu falou, porque talvez eu nunca tenha vivido, porque isso não faz parte da minha. Quando eu entrevisto uma pessoa, eu não estou levando em consideração se ela é branca, se ela é negra, se ela é baixa, se é alta, se é hétero, se é homo. O interessante para mim é se ela vai poder me entregar aquilo que eu preciso que entregue. Então, talvez por não fazer parte de mim essa questão de preconceito, né? Então, para mim é difícil de enxergar isso. Talvez é uma coisa para ser estudada mais, de forma mais profunda, né? Eu vou aproveitar que o Jonathan está de boca cheia aqui, vai me deixar falar um minutinho. Eu quero ler o comentário Deixa eu falar. o comentário aqui de um perfil que está assistindo, chama Indireita Brasil, né? E ele colocou o seguinte comentário: sou negro e admitir cotas por cor, estou atestando que sou inferior intelectualmente a um branco. Cotas socioeconômicas, sim. Raciais, não. Ele tá ali comigo, ele me acompanha no meu pensamento, ele tem o mesmo ponto de vista do que eu, né? Enfim,